parábola e ratificou a nossa memória aqui nesta noite, dizendo: se pois o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra. E o Senhor já tinha colocado esta passagem no meu coração. Aí eu percebi que é isso que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nesta noite. Quantos acharam? Digo amém? Amém. A parábola do juiz iníquo, verso 1: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O verso 2, a igreja. Verso 3: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Verso 4, a igreja. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tenham a Deus. Verso 5: todavia, como esta viúva me inquieta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me incomode muito. Verso 6. Verso 7: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o vindouro, porventura achará terra. Deixe se acomodar. Aleluia. Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, nós estamos diante de um evangelho riquíssimo acerca da vida do Mestre chamado Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Nós estamos diante de um evangelho que contém 24 capítulos. O evangelho escrito por Lucas contém 24 capítulos. O evangelho escrito por Lucas contém 1151 versículos. O evangelho escrito por Lucas contém 1151 versículos. O evangelho escrito por Lucas é um evangelho que nos faz pensar na obra salvífica e redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lucas, embora não foi um testemunha ocular do ministério terreno de Cristo Jesus, porém exercia um cargo importantíssimo na sua época. A Bíblia vai nos dizer que Lucas ele era um médico e que acompanhou o apóstolo Paulo em alguma de suas viagens, e percebe-se pela sua datilografia, o seu registro, que este personagem ele tinha uma certa comunicação com pessoas importantíssimas da sua época. Exemplo, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 1, ele vai dizer: eis que escrevi o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, não só do que Jesus começou a ensinar, mas a fazer. Ele nos ensina neste pormenor, escrito por ele, que Jesus ele era diferenciado. Jesus só não ensinava, mas ele também fazia. Ele mostrava na prática. Ele ensinou fazendo. Oh, glória. Ele não só ensinou com palavras,
Ou seja, ele só não disse faça, ele primeiro fez, para depois dizer faça o que eu estou fazendo. Então, diante desta verdade, nós entendemos que o primeiro tratado é o Evangelho escrito por Lucas, o Evangelho que leva o seu nome. O segundo tratado é Atos dos Apóstolos, que vai falar das pegadas da igreja sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus na cooperação do avanço do Evangelho de Cristo por intermédio da igreja. Glória a Deus, aleluia. Então, como eu disse, torna a dizer, este personagem, ele sempre teve com pessoas importantes da sua geração. Então, haja vista que tanto o primeiro tratado quanto o segundo tratado foi escrito para ganhar alguém que era importantíssimo da sua época. Não se sabe, ou pouco ou quase nada se sabe sobre esse personagem chamado Teófilo, mas a expressão que Lucas usa na sua datilografia nos faz a gente pensar que esse Teófilo ou ele era um juiz, ou era um desembargador, ou alguém importantíssimo na sua geração. Então, se Lucas não foi um testemunho ocular do ministério de Jesus, mas um companheiro de Paulo em suas viagens, ele, além de ser médico, ele também foi um historiador muito preciso, um colecionador das pegadas, das obras de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, quando a gente olha nesse coletar informações, nós acabamos de ler, de se reportar a uma parábola contada por Jesus Cristo e apresentada a nós por Lucas. E nesta parábola ele vai dizendo no verso 1: e contou-lhes também uma parábola. Ele está dizendo, Jesus contou uma parábola, dentre as muitas parábolas que os evangelhos sinóticos nos expressam. Nós vamos encontrar essa parábola só no evangelho de Lucas. O nome parábola vem da raiz do grego, que quer dizer parábole, que quer dizer comparação, colocar ao lado, extraindo lições do mundo social para nos trazer ensinamentos éticos, morais e espirituais. Oh, glória, aleluia. E Lucas vai dizendo, contou-lhes uma parábola. E ele fala por que ele contou, qual é o propósito de Cristo ter nos contado esta parábola. Olha o que diz no verso 1: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de sempre orar e nunca desfalecer. Então entendemos que o motivo do porquê Jesus conta essa parábola é porque ele se preocupou com algo. Qual era a preocupação de Jesus? Do porquê ele conta essa parábola? É porque ele percebeu que a igreja precisa continuar até a parousia, a vinda dele, continuar orando e nunca deixar de orar, nunca desfalecer na oração. Oh, glória, aleluia, Jesus. E ele diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Constância, Jesus está dizendo, em outras palavras, vou contar uma parábola para você, para que vocês sejam constantes na oração. Aleluia. Nunca desfaleçam na oração. Verso 2, dizendo, aí é o percorrer da parábola, dizendo, havia numa cidade um certo juiz.
E ele fala o condicionamento, como se portava essa autoridade. Olha o que ele fala acerca dessa autoridade máxima. Um juiz, na nossa geração hoje, é uma autoridade máxima. Um juiz, ele tem o poder de ter um martelo supremo na mão para bater sentenças, determinar resultado de sentenças. E ele fala, existia numa certa cidade, mas não fala o nome da cidade. Ele só fala, existia numa certa cidade um certo juiz. Em outras palavras, uma autoridade máxima. E qual eram as qualidades dessa autoridade? O texto vai dizer, dando continuidade à leitura. Um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Dá para se, a pergunta que não quer calar é, dá para se esperar de alguém coisas boas? Dá para se esperar de alguém que não teme a Deus e não respeita homem algum, alguma coisa boa? Vou perguntar de novo, dá para se esperar alguma coisa boa de alguém que não teme a Deus e não respeita homens? Dá para se esperar alguma coisa boa de uma pessoa dessa? Ele é uma pessoa que exerce uma função de uma autoridade máxima, suprema. Mas o mestre da escola da vida, que é Jesus, que quando nos olha, nos vê de dentro para fora, ele está dizendo qual é as qualidades desta autoridade máxima. Ele está dizendo, olha, ele não teme a Deus e não respeita homem nenhum. Adolfo Hitler, ele disse uma certa feita, quer conhecer o homem? Dá poder a ele e você o conhecerá. Esse homem é uma autoridade, tem poder supremo para martelar sentença e decretar destinos, se assim podemos dizer. Só que esse homem, Jesus está dizendo, ele não teme homem nenhum, ele não teme a Deus e não respeita homem. Note que para Deus, Jesus está dizendo, ele não teme a Deus. E para os homens ele está dizendo, os homens ele não respeita. Só que dando continuidade, verso 3, havia também naquela mesma cidade onde o juiz, que não temia Deus e não respeitava homem algum, tinha uma viúva. O verso 3 vai dizendo, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Vale a pena ratificar aqui que se examinarmos, eu não estou falando ler, examinar é diferente de ler. Se examinarmos as escrituras, as viúvas dos tempos bíblicos não eram como as viúvas da nossa geração. As viúvas da nossa geração, elas podem trabalhar, elas podem ter o seu sustento próprio, mas as viúvas dos tempos bíblicos, elas não poderiam trabalhar. Lembra do servo do profeta Eliseu, que tinha uma família, e esse servo ele morre, a mulher se torna viúva e tem 2 filhos. Ela vai até Eliseu e diz, meu esposo, teu servo morreu e deixou dívidas, credor bateu a minha porta e quer levar os meus 2 filhos.
você já sabe a história, né? Precisamos, só estou te dando um exemplo de como era a condição das viúvas. Jesus está dizendo, existia na mesma cidade, na mesma comarca, no mesmo local, no mesmo ambiente de cidadania, uma viúva. E essa viúva, o texto vai dizer que ela tinha um adversário. E o que me chama a atenção é que esta viúva, ela sabe dos seus direitos. A gente ouve muitas autoridades dizendo para nós, você não sabe dos seus deveres? Mas se existe um problema no nosso país, é que estão querendo vendar os nossos olhos para os nossos direitos. Há quem diga, se nós soubéssemos pelo menos 90% dos nossos direitos, muitas pessoas não estariam passando o que estão passando hoje. E existe na nossa geração pessoas, por que não dizer autoridades, que são especialistas em colocar uma venda, querer colocar uma venda nos olhos da cidadania, para que a cidadania, o cidadão, não saiba dos seus direitos, mas seja oprimido pelos seus deveres. Mas olha para cá, olha para mim. Quem está me ouvindo, diga amém. Está baixo, quem está me ouvindo, diga amém. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem já escutou essa frase aqui? A justiça do homem, ela é cega. Quem já ouviu todos? A justiça do homem, ela é cega. Mas a de Deus enxerga até no escuro. Aleluia. Glória a Deus. Você não está entendendo? A justiça do homem pode ser cega ou se fazer de cega concernente aos nossos direitos e querer nos oprimir pelos nossos deveres, mas ainda existe um supremo juiz que está acima de todo o sistema, que está acima de todas as coisas, e diz para mim e para você, a justiça do homem pode ser cega ou querer se fazer de cega, mas a justiça de Deus, ela enxerga até no escuro. Aleluia! Glória a Deus. E como fato disso, Jesus está dizendo-nos uma parábola sobre o dever de orarmos sempre, nunca desfalecer. Aí ele está dizendo, existiu uma certa viúva também nesta cidade, que ela tinha um adversário, e ela, como cidadã, ela conhece os seus deveres, mas também conhece os seus direitos, e por conhecer do seu direito, ela ia sempre incomodar aquele juiz. Ela sempre ia incomodar. E o que ela dizia? Faze-me justiça contra o meu adversário, faça-me justiça. E deixa eu abrir um parênteses aqui para te dizer algo nas Escrituras. Deus não tem inimigo. Não. Quem já ouviu isso aqui? Deus está guerreando contra o seu inimigo. Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu isso aqui? Deus está guerreando contra o inimigo. Quem já ouviu isso aqui? Né? Pastor, presidente, ele falou aqui, pastor Zé, que desde sua adolescência, seus pais, ele ouviu muitos provérbios, e a gente ouve muitos provérbios. Deus está lutando, guerreando contra o seu inimigo. Deus não tem inimigo, irmão. Não tem. Ele não tem inimigo. Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, ele está dizendo, eu sou, e ninguém há que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Ele está dizendo, agindo ele sobre a minha
minha vida, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus sonhos. Ele está perguntando, um ponto de interrogação: quem impedirá? Aleluia, Jesus. Ele está dizendo: Glória a Deus. quem vai se opor quando ele determina fazer algo? Quem vai dizer: não, Deus, tu não pode fazer isso? Quem? Se alguém tentar querer engessar os projetos de Deus na minha e na tua vida, ele vai fazer um favor. Ah, você não entendeu. Se alguém, por mais influência que tenha, por mais posicionamento social que tenha, tentar engessar os propósitos, desígnios de Deus na minha e na tua vida, ele vai fazer um favor para o Eterno e vai mostrar para ele: tudo que tu fez com ela, com ele, cooperou para que meu projeto se cumprisse na vida dele. Aleluia. Glória. Deus não tem inimigo. Ninguém pode impedir o que Deus determinou na minha vida e na tua vida. Ninguém pode mudar os desígnios do eterno na eternidade para com a minha vida e para com a tua vida. De vez em quando a gente encontra alguns desavisados que acham que tem algum posicionamento social, se achando melhor do que os outros e querendo se colocar na posição de um Deus com letra minúscula, para querer dizer o que é certo e o que é errado nos desígnios de Deus sobre a igreja de Cristo Jesus. Mas ainda quem comanda essa igreja, eu não falo de quatro paredes, eu falo do corpo místico, que é organizado e fundamentado naquele que disse para Pedro: Pedro, tu és uma rocha, uma pedra removível que se move de um lado para outro. Mas ele está dizendo: eu sou uma rocha inabalável. E a igreja, ele está dizendo, a igreja vai ser fundamentada nele, e as portas do inferno não poderão, Glória. Aleluia. impedir o que ele já determinou para fazer. Nós estamos edificados e fundamentados na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Glória a Jesus, maravilhoso. Deus não tem inimigo, mas aquela viúva, ela tinha um adversário. Deus não tem um inimigo, mas nós temos um inimigo implacável, que não dorme, trabalha 24 horas por 48 para querer fazer eu e você errarmos o alvo. E ele trabalha tanto que faz até hora extra. No propósito de nos tirar, de tentar tirar a gente da vontade soberana de Deus. Mas nesta noite o Senhor manda dizer para nós através desta palavra: todo plano do diabo contra a minha vida e a tua vida está caindo por terra em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, maravilhoso. Existia uma viúva também naquela cidade, e ela tinha um adversário, só que ela sabia seu direito, e como uma cidadã que conhece seus direitos, ela ia diante daquele juiz toda vez que via ele, os seus caminhos se cruzavam sempre. Aí o verso 4 vai dizer: por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Ele sabia que o poder que ele exercia fazia ele se achar supremo e maioral, a ponto dele dizer: eu não temo a Deus, não respeito a homem nenhum, e tem uma mulher que está está tirando a minha paz, está me incomodando, pedindo que eu julgue a sua causa. Olha para cá. Médico, militar. Eu disse médico, eu disse quem? Militar. Eu disse médico, eu disse quem? Militar. Médico, militar. Repita comigo: médico,
Tá abaixo, médico, Médico. militar, Militar. juiz, Juiz. desembargador. Desembargador. Eles fazem um juramento. Antes de exercer tal função, eles fazem um juramento. E nesse juramento, eles fazem um juramento a exercer com justiça tal ofício que estão prontos a exercerem. Diante dessa verdade, esse juiz, ele já tinha adulterado esse juramento. Uma vez que ele diz que não teme a Deus e não respeita homem nenhum, ele já adulterou o próprio juramento que fez. Já adulterou o juramento que fez. Só que os homens desta terra podem falhar nos seus juramentos, mas existe um Deus no céu que é perfeito, que é soberano, que é eterno, que é justo juiz, e nesta noite diz para nós: não desfaleçam em oração, porque a oração tem poder de mudar decretos, a oração tem poder de trazer o céu para a terra, a oração tem poder. Aleluia. A oração do justo pode muito em seus. Perfeito. Aleluia. João 14,14. Evangelho de João 14,14. Tudo que pedis em meu nome, crendo, recebereis. Glória. João, Evangelho de João 15. Se vós estiveres em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiveres em vós, ele está dizendo, se vocês estiveres em mim, fazendo a minha vontade, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês estiverem praticando a minha palavra, vivendo a minha palavra, vocês pedirão tudo o que vocês quiserem. E segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus, será realizado para a glória de Deus. Aleluia. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar e não desfalecer. Jó 22, 27 e 28. Tu orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, determinando tu alguma coisa se te afirme. A luz do Senhor brilhará em teus caminhos, e o nome de Deus será glorificado na tua vida. Oh, glória! Aleluia, Jesus! O motivo dessa parábola é nos dizer que nós devemos sempre perseverar em oração. Paulo vai dizer: orai sem cessar. E junto com a oração vem a gratidão. Em tudo dá graça. Aleluia. Porque esta é a vontade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aí o verso 5: todavia, como esta viúva me inquieta, far-lhe-ei justiça para que, enfim, não volte, me incomode muito. Aí o verso 6: e disse-lhe o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Isso daqui me confronta. Isso me confronta. Porque Jesus está falando quem ele é. Ele é um homem que não teme a Deus. Um homem que não teme a Deus é um homem displicente. Você não pode esperar nada de bom de uma pessoa que não teme a Deus. E uma pessoa que não respeita os homens é preocupante, porque ele pode te chatear, ele pode te irar. Só que olha o que Jesus está dizendo: ouve. Ouvir é o quê? Ouve, dá ouvido o que diz a este injusto juiz. Aí isso aqui, como é que pode? Como? Em que sentido nós devemos ouvir esse injusto juiz dessa parábola?
que nós temos que ouvir desse injusto juiz? Devemos ouvir isso. Não tema Deus, não respeito homem nenhum, e tem uma viúva que está me incomodando. De fato, eu tenho que exercer o papel do qual eu fiz o juramento, que é exercer a justiça. Vou julgar essa causa. Mas por que esse juiz resolveu julgar essa causa? No sentido do âmbito do propósito da parábola, Jesus está dizendo: vocês vão estar em lugares que pessoas vão estar com o coração duro, e pessoas dominado pela sucessão de poder, e vão estar em posição de destaque, não vão respeitar Deus, e não vão temer Deus e nem respeitar homem algum. Mas quando vocês se determinarem a orar, você não está entendendo. Quando vocês determinarem a me buscar no mundo espiritual, eu vou agir e vou fazer com que essas pessoas que não temem a Deus e não respeitam homem nenhum, entenderem que ainda a oração tem poder de mudar decreto, tem poder. Glória a Deus. Essa mensagem é para fazer você entender que quando você ora, a pessoa pode ter um coração duro, de pedra, mas a oração em Cristo Jesus tem poder de mudar decretos. Aleluia! A oração em consonância com a vontade de Deus tem poder de fazer Deus mudar. Glória! Jesus maravilhoso. Aí ele está dizendo, no verso 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Irmão, eu, desde que me entendo como cristão, dos 13 anos de idade, hoje tenho 40, a maior parte eu escutei líderes e homens dizendo que Deus tarda, mas não falha. Mas quando eu olho para essa palavra, eu entendo que Deus ele não tarda e Deus ele não falha. Oh, glória. Aleluia. Ele age na hora certa. Deus Deus ele não tarda e Deus não falha. Não tem essa ideia, esse jargão, esse provérbio de dizer Deus tarda, mas não falha. Não, ele não tarda e nem falha. Ele age na hora certa. Aleluia. No momento certo, no tempo certo. Glória. E através dessa palavra ele está dizendo para alguém aqui: eu vou mudar a tua história. Não para de orar. Eu vou mudar a história da tua filha, vou mudar a história do teu filho, vou mudar a história da tua família. Não para de orar. Aleluia, Jesus maravilhoso. Glória. Não paremos de orar, não paremos de clamar, não paremos de clamar. Glória a esse Deus. Aleluia. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que você não sabe. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Mateus 7:7, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei-vos se abrir-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta abre-se-lhe-á. Oh, glória. Essa mensagem não é uma mensagem triunfalista. Glória a Deus. É uma mensagem no primeiro dia do ano de 2026, querendo ainda trazer a nossa memória através do Evangelho de Jesus Cristo, que Deus tem poder de mudar decretos através da constância em oração. Oh, glória. Aleluia. Grandioso Deus. E contou-lhes uma parábola no propósito do dever de orarmos e nunca desfalecer. É Deus maravilhoso. Aleluia. Ele não tarda,
e nem falha, Ele age na hora certa e no momento certo. Isso me faz lembrar de João 2. Lembra quando Jesus é convidado para ir nas bodas de Caná da Galileia? Acabou o vinho. Quando Jesus chegou, a sua mãe: acabou o vinho. Jesus: o que tenho contigo, mulher? Visto que ainda não é chegado a minha hora. Ele está dizendo: tem um tempo determinado para mim agir. Deus, Ele não tarda nem falha, Ele age no momento certo, na hora certa. É o que vai acontecer na tua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aí o verso 8 para terminar: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Isso me faz lembrar do Salmo 70. O salmista: apressa-te, ó Deus, apressa-te em socorrer-me. Quem já viveu aqui uma situação na vida que olhou e falou: Deus, tu precisa agir, ou tu age, é a necessidade de ver a ação de Deus em alguma situação. Aí aqui no verso 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Hebreus 11, primeira hora: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar A Deus. Que é a fé? Os especialistas e teólogos vão dizer muitas coisas sobre a fé, mas já resumimos aqui a fé, o que a palavra diz. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios 7:4, se não me falha a memória, ele está dizendo: não andeis por vista, mas por fé. O que é a fé? Alguém vai dizer que a fé é você não ver o chão, mas é você dar o primeiro passo e Deus colocar a base para que você continue caminhando. E o escritor de Hebreus vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu ainda creio que daqui a pouquinho Jesus ele vem, e ele vem para arrebatar-nos, para nos levar para a eternidade. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer que se esperamos em Deus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem pessoas que só esperam em Deus nesta vida. É errado conquistar? Não. É errado sonhar e correr atrás dos sonhos? Não. O errado é esperar em Deus só nesta vida, quando na realidade existe um mundo espiritual a qual nós fazemos parte. Se porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então que nós possamos, daqui para o primeiro dia do ano de 2026 em diante, se assim Deus permitir, até o final, ou até onde Deus permitir, orar sem cessar, e que a nossa oração venha estar em consonância com a fé em Cristo Jesus. As palmas, adora o Senhor Jesus nesta noite, e que você guarde essa palavra no teu coração. A oração tem poder de mudar decretos. A oração em consonância com a vontade de Deus tem poder de mover o céu e mover a terra. Em nome de Jesus, creia em Deus e creia no Deus que move através das nossas orações. Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Como de costume, irmão, nós vamos apresentar esta petição. Por gentileza, alguém traga aqui na frente.